Bem-vindo a mais um devocional Palavras de Esperança. Vamos dar continuidade ao nosso tema da semana, arrebatamento da igreja. Um tema muito interessante. E a pergunta para hoje é: quando será o arrebatamento da igreja? Muitos tentaram responder essa pergunta com datas e foram ridicularizados. Até porque, na data que eles marcaram que Jesus voltaria para buscar a sua igreja, isso não aconteceu. O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus capítulo 24, 36 a 39, nós lemos assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe qual será o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia não revela esse dia. Faz uma alusão, um texto, à época anterior ao dilúvio, onde a sociedade vivia com um coração voltado para a violência, para a maldade. O próprio Deus chegou à conclusão que o desígnio do coração do homem era continuamente mau, e por isso ele anunciou que haveria um dilúvio que estaria consumindo a todos. Porém, Deus deu oportunidade ao povo para que se arrependesse, e Noé pregava o arrependimento durante 120 anos, enquanto a arca estava sendo construída. Porém, o povo não se arrependeu, e veio o dilúvio. E da mesma forma, é a sociedade que nós vivemos hoje. Essa sociedade que vive na violência, na corrupção, na maldade, no pecado, e nós estamos prestes a um grande evento que vai acontecer, que é justamente o arrebatamento da igreja. Esse evento acontecerá de maneira inesperada. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, na parte A do versículo, a Bíblia fala que Jesus virá como ladrão. E, logicamente, o ladrão não informa ao dono da casa o dia que vai assaltar a sua casa. Ele vem de surpresa. Assim será também a volta do Senhor Jesus. Precisamos estar atentos, preparados e vigilantes para esse grande dia. Mas o que a Bíblia fala de concreto com relação a essa volta de Jesus? A Bíblia mostra alguns sinais, que não dá para a gente aqui detalhar esses sinais, mas eu quero citar alguns. Por exemplo, a Bíblia fala que haverá guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, 26. Nação contra nação, reino contra reino. Lucas 21, versículo 30. A Bíblia fala também que haverá catástrofes naturais, haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas, como essa pandemia que estamos vivendo há mais de um ano. E também fala sobre o aumento do pecado. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é justamente isso que nós estamos observando, que o amor está se esfriando de muitos. Não estou falando apenas no aspecto cristão, mas no aspecto mundial. Quantas calamidades, quantas maldades, quanta gente passando fome, e parece que esses clamores são insensíveis ao ser humano, ao homem. Outro sinal da vinda de Jesus é a multiplicação do conhecimento. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 4. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha que coisa espantosa. A internet nos nossos dias, que nos permite saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo em questão de segundos. Isso também é sinal da vinda de Jesus. A volta dele está bem próxima. A perseguição religiosa também é um sinal da volta de Jesus. Olha o que diz Mateus 24, versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não é isso que está acontecendo? Aqui no Brasil já começa essa perseguição velada, porém a tendência dela é aumentar, porque a perseguição religiosa também é um sinal da volta de Jesus. A pregação do Evangelho no mundo inteiro. Olha o que diz também Mateus capítulo 24, versículo 14. E quando esse Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. A tendência é essa, de que o Evangelho alcance o mundo inteiro, através dos missionários, através da mídia, e isso também
é um sinal de que Jesus está prestes a retornar para buscar a sua igreja. Mas tem dois sinais que são muito importantes, que é justamente a iminência de um governo mundial. Olha o que diz Daniel capítulo 7, versículo 23. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará os pés e a fará em pedaços. Isso fala da visão de Daniel no capítulo 7, desse quarto animal, e isso representa que um governo mundial está iminente de ser implantado. E aí nós teremos a aparição do anticristo como um líder mundial que vai estar governando as nações. Enfim, tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Mas o grande sinal da vinda de Jesus é o reconhecimento de Israel como nação. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU, contra todas as probabilidades, reconheceu Israel como nação. Depois de mais de 2.000 anos espalhados na face da terra, os judeus são reconhecidos como nação, tendo agora um solo. E por isso, cumprindo-se a palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 66, versículo 8, que diz assim: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. A figueira está dando os seus frutos. E Jesus falou em Mateus capítulo 24, 32 a 34, que nós deveríamos olhar para a figueira. Quando ela estivesse dando seus frutos, isso seria sinal de que essa geração não passaria sem que essas coisas acontecessem. Qual deve ser a nossa preocupação? Está preocupado com a data que Jesus vai voltar? Eu acredito que não. A nossa preocupação deve ser justamente nós estarmos preparados para esse grande dia, para que ele não nos apanhe de surpresa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7, lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, antes de Jesus ser elevado aos céus, os discípulos perguntaram para ele qual seria o tempo que ele iria restaurar o reino de Israel. E Jesus respondeu que eles não deveriam estar preocupados com o tempo fixado pelo Pai. Eu acredito que a nossa preocupação não deve ser especificamente o dia que Jesus vai voltar. Que ele vai voltar, nós sabemos, porque é a promessa do Senhor, que ele voltaria para buscar a sua igreja. Mas sim, devemos estar preparados para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Uma vez perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? O que faço todos os dias, ele respondeu. Que nós possamos viver a nossa vida diária, a nossa vida na presença do Senhor, buscando a Deus em santificação, fugindo do pecado, para que quando esse grande dia chegar e a trombeta soar, nós possamos também ser arrebatados com todo o povo de Deus para estar para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que não volta vazia, e que o teu Espírito Santo possa estar aplicando essa palavra em nossas vidas, de tal forma, Senhor, que possamos viver uma vida de santificação na tua presença, fugindo do pecado, para que naquele dia que a trombeta soar, possamos ser arrebatados juntamente com o seu povo para as mansões celestiais. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.